Nós vamos continuar a mensagem sobre o livro de Apocalipse. Vamos falar sobre todo o livro de Apocalipse. Mas estamos no meio de uma série sobre as cartas às igrejas. As 7 igrejas. Não sei se você tem acompanhado toda a série, mas esse homem aqui representa o apóstolo João, discípulo de Jesus. Ele estava exilado na ilha de Patmos porque ele acreditava em Jesus. Já falamos sobre as cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e hoje nós vamos falar sobre a carta endereçada à igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraterno. Mas logo durante o nosso estudo, vocês vão perceber que não tinha muito amor fraternal na igreja de Filadélfia. Algumas coisas importantes que vocês devem saber é que a Filadélfia era uma das igrejas mais novas assim na fé. E no ano 17 depois de Cristo teve um grande terremoto nessa região. E a maior parte da cidade foi destruída. In fact, it was such a bad earthquake that Rome helped rebuild this town. O terremoto foi tão forte que Roma ajudou a reconstruir a cidade. They also made them exempt from taxes for 5 years because they were really struggling financially. Em Roma, né, o Império Romano também fez com que eles ficassem isentos de pagar impostos por 5 anos. Because what happened was there was this area is an area with a lot of amazing vineyards, plantations of grapes. Tinha um problema. Essa região era uma região cheia de vinhedo. After that, like all help from Rome was just basically cut off. Depois que teve o terremoto e a Roma ajudou eles a reconstruírem a cidade, Roma deixou de ajudar eles. Eles tiveram que pagar os impostos de novo. E lá na Itália eles começaram a produzir uvas também. Weren't competing with Philadelphia grapes, the emperor came and uprooted all of their grape fields. Just uprooted, just destroyed them all. As uvas, né, o vinhedo da Itália começou a sentir que, quer dizer, as uvas de Filadélfia eram concorrentes. Então, o imperador de Roma veio e destruiu todo o vinhedo de Filadélfia. So, the people who lived in Philadelphia, they felt very betrayed. E o povo, então, de Filadélfia se sentiu muito traído. And this wasn't just in general, people who live in Philadelphia, but especially also those that were the Jews and the Christians, and I'll explain why. Todos os moradores de Filadélfia se sentiram traídos, mas especialmente os judeus e os cristãos. E eu vou te explicar por quê. If you go there nowadays, you're going to probably find these massive pillars here. They're left over from. Se você for lá na Filadélfia hoje, você ainda vai encontrar esses pilares lá. Now, when the earthquake came, a lot of things fell over, a lot of things were destroyed. Quando teve o grande terremoto, muitas coisas foram destruídas, mas esses pilares não, eles estão firmes e fortes até hoje lá.
awesome lesson with this, and we're going to get to that in E just a nós moment. podemos tirar uma lição muito importante, mas vou voltar a falar sobre isso depois. ついてこれから話します。 Let's go ahead and start reading here, chapter 3, verse 7. Vamos ler capítulo 3, versículo All right, and to 7. the angel of the church in Philadelphia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. 教会の御使いに書き送れ。 And by the way, for all of your family groups, they'll be discussing this later. I just want to encourage you to just E read a the whole todos thing. vocês do grupo familiar, vocês vão estar discutindo isso essa semana. 皆様ぜひ今日の箇所を全部読んでください。 Okay, here's the second part Então, of né, verse se 7. tiverem oportunidade, por favor, leiam toda a carta. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. 彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。その方がこう言われる。 Jesus is saying he is the Holy One. Jesus está falando, eu sou o Santo. Remember these details, Isso é okay? muito importante. Então, por favor, lembre desses detalhes. See, the Holy One was referring to God in the Old O Testament, the creator of Santo heavens and the earth. se refere a Deus do Velho Testamento que criou os céus e a terra. 創造された偉大な神のことです。 All right, so Jesus saying, I am the Holy One. Então, Jesus está falando, eu sou o Santo. And then he says, I am also Jesus, the true one. でまた Ele também fala, eu sou o verdadeiro. というふうに宣言していま And す。 when we say true, we could think of true as opposed to false, right? で Quando nós pensamos em verdadeiro, tipo, a gente pensa em verdadeiro, o contrário de falso, assim, que é uma mentira, né? That's right, true or Que não é de That's not what verdade. this is referring to here. これは Mas não é isso que está falando This is aqui. referring to true as opposed to Aqui fake. está se referindo à verdade, o contrário de falso, de Jesus is saying, yes, falsificado. I'm the God of the Old Testament, I am God, and I'm 100% real, all of it, all the way. で私は聖なる Então Jesus está falando assim que sim, eu sou o Deus do Velho Testamento e eu sou o verdadeiro. Eu não sou falsificado. Eu sou 100% aquele que é verdadeiro. And he says this, Jesus has the key of David. で続いて Aquele que tem a chave de Davi. 鍵を持っている。 Okay, I hope you're following along because we're leading to an awesome thing here. ここはね非常に重要なことを言いますのでぜひよく聞いてください。 The key of Espero David que is estejam referring te to the acompanhando. person, God, who has the authority to make decisions for the Jewish nation and for the world. でこの鍵をダビデの鍵を持ってい Então, る方っていうの a chave de は Davi, quem leva a chave de Davi é aquele que tem a autoridade para decidir as coisas do mundo. So Jesus is saying, I have the authority and I can Eu open, tenho but I autoridade open, nobody can shut. If I shut, para nobody can open. abrir e quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. それで開くと誰も閉じることができず、その鍵で閉じると誰も開くことができない、そういう鍵だとここに鍵ってあります。 Why E is essa this chave important? que eu これ levo. が重要なのでしょうか。 So what was Por que happening que isso é here is they importante? had the synagogue of the Jews. Porque o que estava acontecendo lá? Eles tinham a sinagoga de Deus. See, the temple of the Jews was located in Jerusalem. そのユダヤ人の神殿っていうのはエルサレム O にありま templo す。 dos judeus estava lá em Jerusalém, onde estava a presença de Deus, onde estava a arca That was the da only place that they were ordenança. allowed to do sacrifices for sins and so on at the temple where God was. でそこに E lá era onde eles poderiam fazer esses だ sacrifícios. けで動物の捧げ物を捧げることができました。 But there were many Jews that lived all over the world. でも世界中にユダヤ人は住んでいました。 And they didn't have easy access Mas to the tinha temple. muitos 彼らは judeus 皆その de 神殿 todo まで行くこと o ができ mundo ません morando でした lá. So they would get together to meet on a Sabbath to discuss the law of Moses, discuss the Old Testament. Então, eles se reuniam lá nesses templos no sábado para discutir sobre as leis 学ぶ leis 場所でした。 So that was de the Deus. synagogue where they could not be at the temple but only discuss. でそれがそのユダヤ人の Então, 会堂でした。そこその era a 会堂で sinagoga, não o templo. O que eles faziam lá era simplesmente discutir as leis So here de in Deus. Philadelphia, you got the synagogue, okay? そしてそのフィルダルフィ Aqui em に Filadélfia, vocês tinham a sinagoga. Then all of a sudden,
they start hearing about this Jesus who is actually the Messiah. でそこで E eles começaram a então ouvir sobre Jesus que era o Messias. That is not right. Jesus is not the Messiah. で彼らは E eles falavam, não, isso aí não está certo, Jesus não é o Messias. ないというふうに言いました。 But then others of the Jews in the same synagogue, they said, no, no, he is the Messiah. Mas I understand this. tinha uns outros judeus na mesma sinagoga que começaram a acreditar que Jesus era o Messias. Falavam, não, realmente Jesus é o Messias. Those who did not believe that Jesus was the Messiah, E aqueles que não acreditavam que Jesus era o Messias, to those Jews and Gentiles eles who decided that Jesus was the Messiah. Eles fecharam a porta para aqueles que começaram a acreditar que Jesus era o Messias. Para os judeus e os gentios também que acreditaram, eles fecharam a porta para essas pessoas. E eles excluíram essas pessoas da sinagoga. They were pushed away from their group. Eles foram tirados para fora desse grupo. Now, in the Roman Empire, everyone had to declare verbally No that Império Romano, Caesar, the todo Roman emperor, mundo was the Lord. tinha que declarar verbalmente que César era o Senhor. シーザー皇帝が主だと宣言しなければいけませんでした。 And this law applied to the E entire essa Roman lei Empire era para except todo o for Império Romano, the Jews. They were the exclusion. They were the exception to the rule. でこの法律 exceto は aos judeus. Eles eram uma exceção da regra. そのユダヤ人だけには除外されていました。 So when these Christians now were pushed away from the synagogue, they were also no longer part of that exclusion. Então, quando They esses had cristãos to say foram that expulsos Caesar da was Lord. sinagoga, eles já não eram considerados mais judeus. Então, como eles estavam fora da sinagoga dos judeus, então eles também tinham que confessar com a sua boca verbalmente que César era o Senhor. 主だと宣言しなければいけなくなっちゃいました。 But of course they wouldn't do that. でももちろんMas 彼らはそうし claro ま que せん。 eles não iriam So, fazer they uma were coisa being dessas. persecuted by the Romans because they would not declare that Caesar is Lord. Então eles seriam perseguidos pelos romanos porque eles não iriam confessar Jesus, que não iam confessar que Jesus não era o Senhor 彼らは deles. 迫害を受けました。 And this all happened because the doors to the synagogue was closed to them. そしてその Isso aconteceu porque as portas da sinagoga foram fechadas Because para they eles. believed that Jesus was Porque the eles Holy One and completely Acreditaram true que in everything he said. Jesus era o santo e o verdadeiro. 完全な真実な方だと信じていたからです。 But Jesus is saying, listen, let me tell you, yes, I am the Holy One and the true one. That is Mas very true. Jesus falava, não, eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. Isso é verdade. But let me tell you something else. Don't worry about those doors that were closed to you. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se preocupem sobre o fato da porta ser fechada para vocês, porque eu posso abrir as portas e eu posso fechar portas que eu quiser. 私こそその扉を閉じることができる。それが重要なんだと。 What everyone else thinks about you doesn't matter. What only matters Não interessa o que as outras pessoas pensam sobre você. O que importa é o que eu penso sobre você. 私がどう思うかだ。 and I love you. そしてE eu te amo. Eu amo Just a moment. vocês. Let's go to verse 8. そして続けてそれについて話します。 Versículo 8. Jesus still talking. I know your works. Behold, I have Jesus set ainda before falando, you conheço open as door. tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode 私 fechar. は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。 Now, it wasn't the door to the synagogue. これはNão está falando só sobre a porta da これ sinagoga. は彼らにとって閉ざされてしま Essa いました porta da sinagoga estava fechada こ para の eles. 開いた扉というのは何でしょ We're going to answer that in just a moment. O que é essa porta aberta? There you go. The second part of verse 8. I know that you Segunda have parte do little versículo 8, strength, yet you que have kept tens my word pouca and força, not denied me. entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. 私の言葉を守り私の名を拒まなかったからである Now, little strength, what is that referring to? ね Quando fala aqui em pouca força, se refere ao Think quê? of a powerful church. Então, se você pensa numa igreja forte, A church that was really big. 本当に uma 大きな igreja 教会です bem Of grande, influence. 大きな影 há 響があります muita Miracles influência, happening all over the もう place. そこら中で milagres, muitos milagres acontecem. それはフィレダルフィ Essa não seria a igreja de They were a Filadélfia. church that was probably very small.
A igreja de Filadélfia seria provavelmente uma igreja pequena, muito nova, not very influential, sem muita influência, society, excluída da sociedade, from their own synagogue, excluída da sua própria sinagoga, persecuted by the Romans. perseguido pelos romanos, They often probably saw themselves as little strength. e eles provavelmente se viam a si mesmos como pessoas de pouca força. They were the little guys. Então eles eram assim um povinho. And he says, however, yet, Mas you kept my word. vocês mantiveram a minha palavra, guardaste a minha palavra e não negaram o meu nome. What word is this? Que palavra que é essa? This is grace. Essa palavra significa graça, We are saved by grace through faith. significa a graça de que nós somos salvos pela graça. Jews in that synagogue could not accept. Então, isso é uma coisa que aqueles judeus daquela sinagoga não podiam aceitar. All the Jews, because we love the Jews, we pray for the Jews. 私たちはその全てのユダヤ人がそうだとは言いません。私たちはユダヤ人を愛し、 Não estamos falando sobre todos os judeus, porque nós amamos os judeus. ユダヤ人の良い友人 Tenho もいます。 muitos bons amigos que são judeus. I should make them more of my deep friends. I really should. で、本当知り合いっていうような感じで、 Eles são, 本当はもっ tipo, と mais, na verdade, mais colegas. Eu deveria ficar mais chegado They could not deles. accept this because they said, no, you want to be saved, you have to follow all the law of Moses. でもそこにいたユダヤ人はこの言葉を受け Os 入れな judeus da sinagoga eles não aceitavam porque eles falavam: se você quer fazer parte da sinagoga, você tem que seguir todas as leis de Moisés. You're saved by grace through faith. でもイエス様は Mas Jesus falou: não, それは違う。 não é assim que funciona. Você é salvo pela graça através da fé. で救われるんだということをイエス様は You 宣言 can していました。 never be good enough to earn salvation. どれだけ良い人になっても、救いを Você 勝ち取る nunca ことが pode できます ser assim bom, merecedor pelas suas próprias forças, そして、 merecedor de graça. Those Jews there, they were saying, no, Jesus was not the Isso que Messiah. é a palavra. E você não negou o meu nome. Christians, those who believed, they said, no, he is Jesus. Aqueles judeus falaram: não, Jesus não é o Messias. そこにいたクリスチャンはイエス Mas 様こそ os が神であり、そのメシアだとい cristãos う que ふうに宣言 acreditaram, And they had little eles strength, falavam: but não, they were Jesus strong é o in the word and the name Messias. of で Jesus. 彼らは少ししか力がなかったのですけど、そのイエス様の言葉を Eles 固く守りました。 And Jesus tinham right here, he is pouca sympathizing with this. força, mas eles Understand what you're eram going through. fortes e firmes, acreditando na palavra e não negando o nome de 同情してい Deus. ました。 But congratulations for not compromising. でも Então Deus sabia o que eles estavam passando. 褒めていました And we're going to come back to this verse in Então, just a moment. mas meus parabéns, né? Porque vocês não deram o braço a torcer. 9節は続けてこう書いてあります。 Behold, Nós vamos I will make voltar those of the nesse synagogue of versículo daqui a Satan pouco. who say they are Jews and are E ele not, continua but aqui no versículo 9. サタンの改宗に属する者 Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. まあ今までその街道について Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus Satan, pés of e course, conhecer referring que to eu te amei. actual Satan, you know, the devil. まあこれ言うサタンはその悪魔のサタンです。 But also, this word Satan means the adversary. でもこの Quando fala sobre Satanás, realmente está se referindo a One who Satanás comes mesmo. against and opposes God and the children Mas of God. essa palavra Satanás também significa adversário. And so this synagogue, these people that were Aquele que coming vem together, contra they were fighting e against the desafia God, Deus. Jesus, and the children of God, those who believe in で Jesus. すのでこのサタンの改宗っていうのは、もうイエス様および神の子供たちに反抗している者たちでした。 And these Essas people, they pessoas da say they were sinagoga de Jews Satanás, because então they eles track their ancestry all the way back estavam to vindo Abraham. e lutando contra esses que realmente acreditaram que Jesus era o 自分たちの家系を Messias. 辿ることができることを自慢していましたが、 But Jesus say no, that they're not real Jews. Então eles falavam que eram Real Jews judeus learned porque from the provavelmente Apostle eles Paul, assim not those poderiam who were just contar todos os physically Jews. descendentes até os seus ancestrais até o tempo de Abraão, だ assim. からといってユダヤ人になるわけではありません。 Okay, so Mas these are people Jesus that are estava persecuting falando, those who eles believe in não Jesus. são ですのでここにいるユダヤ人は verdadeiros judeus.
Porque os verdadeiros judeus não são aqueles que só estão assim fisicamente judeus por causa dos ancestrais deles. Então essas pessoas da sinagoga eram os que estavam perseguindo os cristãos. E Jesus falava, então Jesus falou assim, eu vou fazer com que essas pessoas façam alguma coisa. E nós vamos ver daqui a pouco o que é isso. Fala assim, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Isso aqui é maravilhoso. Aqueles que falaram que Jesus não é Senhor, eles vão reconhecer a verdade. Então Jesus está falando assim, vocês não têm que brigar, vocês não têm que lutar contra isso. Só apenas acreditem. E se vocês fizerem isso, então eu vou defender vocês. E no versículo 10 fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. You may be being rejected by family or maybe friends or workmates. Você pode sentir que você tem pouca força. Pode sentir que o mundo inteiro está contra você. But persevere, hang out there. You can do it. Pode, talvez ter sido rejeitado pela sua família, seus amigos, seus colegas de serviço. Mas Jesus está falando, eu entendo, eu sei o que você está passando, mas não desista, persevere. E se você fizer isso, eu vou te ajudar, vou te proteger. Meu querido filho, minha querida filha, eu vou te proteger. E versículo 11 fala, venho sem demora, conserva o que tens para ninguém tome a tua coroa. What do they have? Essa coroa não é a coroa que ele deu para um rei, mas é a coroa que ele deu para um atleta que venceu uma corrida. E, então ele fala, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que eles têm? A mensagem da graça, a palavra. Em nome de Jesus. Segura isso. E o que eu fico assim, maravilhada é que Deus não tinha nada assim para advertir, né? Essa igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia provavelmente era a mais nova, espiritualmente falando. Talvez a igreja de Éfeso, uma igreja como a igreja de Éfeso, que era forte. Mas essa pequenininha que se sentia fraca, Deus falava assim, não, eu não tenho nada contra você. Jesus fala, só conserve o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E agora, acho que a parte que eu mais gosto dessa passagem toda, que fala, ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
we're talking about the synagogue of Satan, or the synagogue of those Jews who were not following Jesus. で、私たちはそのサタン Pronto. の回収、ある Isso ある aqui いは realmente é uma palavra muito イエス様に poderosa para 従わ mim. なかったユダヤ人のその街道の話をしました。 Esses pilares que ainda Said to them, "You estão de cannot pé enter lá. the synagogue. The door's closed to you." そしてそこにいるユダヤ人たちはクリスチャンに対して Lembra que a gente この estava, 神殿にもう a 入ることは gente estamos falando da この sinagoga, もう街道に入ることは daqueles できない。 judeus もう que 扉は não 閉ざされ acreditaram てい em るというふう Jesus, に que 言いました。 Jesus era o Messias. Remember that the synagogue is not where the presence of God was. The presence of God was in the temple. でも覚えてください。そこのユダヤ人の Aqueles judeus que falaram assim, vocês não pertencem aqui à sinagoga, nós vamos fechar as portas para você. And we know Para now that there vocês. is a spiritual temple, and we are the temples of the Holy で Spirit. 今は霊的な神殿宮があります。そして私たちの宮 Lembra のうちに a presença de Deus não estava na sinagoga, a presença de Don't Deus worry estava about no the synagogue. templo. I got something so much better for you. そしてイエス様は言います。その街道のことを心配するな。私はもっと素晴らしいものを用意している。 E hoje nós sabemos que tem um templo espiritual e que nós somos esse templo de あな Deus. たには、神殿をいつでもアクセスできるようになる。ただの街道ではない。 You're going to have access to the E actual Jesus está falando, presence não of se God, preocupe com not just where a some people sinagoga, eu talk tenho uma about the presence of God. coisa muito melhor para você. ね、神様のことについて話し合われる街道ではなく、実際に神の Você 臨 vai 在が ter あ acesso るその total, 神 completo 殿に acesso 手が ao 届くようになり templo, ます não This só a is the door we sinagoga. talked about. This is the door that Jesus said, I'm opening for you. そのイエス様 Você が vai あ ter なたのために acesso 開くっていう扉がその扉です A presença de Deus, não só acesso ao lugar onde as pessoas falam da presença de その Deus. 神殿に入ることはできて追い出されることはない。それだけではない。 But I am making you pillars in the temple. E lembra que eu falei que eu ia abrir uma porta? Essa é a porta que eu estou falando que eu vou abrir para você. When it comes to those buildings, right, from thousands of years ago, they were all built in E resting não on the somente weight vocês of vão all the poder weight estar on the sempre no pillars. templo, その当時に作られた建造物は、そのすべてのその重量が、 mas その柱 eu に vou かかっ fazer て de いました。 vocês The pillars, pilares the only do thing they had templo. underneath them was the foundation. で、その柱の下には、土台がありました。 And when those earthquakes came, entire buildings would fall Esses except for edifícios, né, そして antigos, 大地震が eles, 起こると ah, 建物全部が eles 全体が崩れた todos として eram もこの柱だけが construídos 残り sobre ました o like what we pilar. read, you know, there's going to be Esses trials pilares and eram tribulations that a come to the fundação, a world, but you're base. going to be pillars. You're going to stand strong. I'm going to protect you. そしてこれから、苦難の時代、迫害の時代が来るけど、 Então, あなた quando 方 tinha は terremoto, os prédios inteiros poderiam cair, mas esses pilares não, eles ficaram firmes e 臨在の fortes. 中に入り、そしていつまでもそこにいることができる。 Hold on to the word of God. 神様の Como 御 está 言葉 escrito na に Bíblia, né, vai, o mundo vai ter muita tribulação, イエス様の名を mas 保 como ち na 続けてく Bíblia ださい。 também fala que vocês vão ser Don't be como esses ashamed of the pilares. name of Jesus. イエス様の Vocês podem estar na presença de Deus e nunca And mais I was saírem da at Book presença Off, de which, for Deus. those who don't live in Japan, it's a second-hand store. 私はConserva a palavra. ブックオフにこの前行きました。 And Agarre-se na I found palavra the de most Deus. amazing hat in the world. Agarre-se ao nome de 今まで見 Jesus. たことのない素晴らしい帽子を見つけました。 Não tenha medo, não tenha vergonha It do was nome de actually very cheap, Jesus. so I would have hand bought it. そして手頃 Eu の値段だった estava の no で私は Book それを Off, 買いまし que た。 é If you'd like to uma see loja this de hat after usados. service, I'll show it to you. もしその帽子を見たければ礼拝で見せますので来てくださ E い。 eu But it achei says huge across the whole boné front, super embroidered, says, bacana lá. Jesus. その帽子 Eu が fiquei chocado de achar esse boné. Jesus と書いてあります。 Don't be ashamed of the name of Jesus. Era muito barato e eu peguei e comprei o boné. I just feel so much pride. Se quiser ver, vocês têm que vir aqui na igreja, eu mostro para 書 vocês. いてあるその帽子をかぶることについて本当にプライドを持っています。 And on the back it Bem says, Jesus na Christ. frente, assim, bem grande, tá escrito Jesus. 書いてあります。 This is very interesting because see on these Não pillars tenha there were vergonha do the nome de names Jesus. of very influential people engraved on these pillars.
Eu tenho muito orgulho de usar esse boné que está escrito Jesus. E atrás do boné ainda está escrito Jesus Cristo. Interessante que nesses pilares de antigamente eles assim engravavam, né, o nome das pessoas. Versículo 12, é isso que Jesus fala. This is talking to you who, not in a weird, Está falando de você e eu que nós vamos ser pilares. Está falando isso para você. Essa verdade é para você. Que não tem vergonha de falar que você é um cristão. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Que todo mundo que trabalha com você sabe que você é cristão. Que não tem vergonha do nome de Jesus. Essa palavra é para você, que toda a sua família sabe que você é cristão. Todos os seus amigos sabem, aquela pessoa acredita em Jesus. Para você, esse pilar no templo de Deus, Jesus está falando isso para você. E daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Versículo 12. Caso você esteja em dúvida, vai ter 3 nomes nesses pilares. Eu não sei qual que esse novo nome é ainda, mas eu estou esperando. Eu vou fazer conhecido de todos que você me pertence. Isso é o que Jesus está falando para você. Fale para todo, anuncie ao mundo que você é meu, e eu falarei para todo mundo que você é meu. Ele acaba a carta falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos voltar aqui. Nesse versículo. Versículo 8. Sei que tem poucas forças. Se você vem na igreja já há algum tempo, você sabe de alguma das minhas fraquezas. Eu sou pastor no Japão por um tempo, mas ainda tenho dificuldade com a língua japonesa. Quando eu era adolescente, eu fui diagnosticado com dificuldade para aprender. Eu ainda tenho aprendido como amar pessoas, como andar junto com as pessoas. Eu, na verdade, nem sei muita coisa sobre ser pastor. Eu tenho muita coisa para aprender ainda sobre ser um bom marido e um bom pai. Tem tantos desafios que
Eu tenho como pastor, ser pastor no Japão. But for some reason, the church just keeps on growing. でも不思議ですけど、教会は成長し続けています。 It's hard to fit everyone in here sometimes. Se você olhar, por exemplo, digamos que tenha 100 pastores aqui, e você fala para você escolher um pastor que seria o melhor, eu provavelmente seria o pior. Mas né, a gente não entende, mas a nossa igreja tem crescido muito. Às vezes nem cabe todo mundo aqui nessa igreja. Nós vamos começar uma nova igreja ano que vem. Muitas pessoas entregando sua vida a Jesus. A igreja crescendo, mas mesmo assim eu sei que eu tenho pouca força. 難しい土地だね。でも女才よくやってるよねっていう話を聞きました。Estava conversando com um pastor muito famoso lá nos Estados Unidos ontem. E ele falava assim, pastor Josias, você tem feito um trabalho maravilhoso, né, no Japão, que o Japão realmente é um país muito difícil, né, fechado ao evangelho. E muitas pessoas vão para o Japão e acabam desistindo, mas você está fazendo um ótimo trabalho aí, parabéns. Eu falava, não, imagina, na verdade não é nada difícil. E aí, assim, no começo acho que ele pensou assim, acho que o pastor José está falando pela fé. Não, mas eu falei, não, realmente é muito fácil. E a gente estava no Zoom e então ele olhou para mim assim com um olhar duvidoso. E ele falou assim, tipo assim, o quê? Como assim? E então eu respondi para ele, não, na verdade eu tenho aprendido muito sobre a graça. Jesus faz tudo por mim. Eu tenho aprendido a confiar, não ficar estressado, e quem faz a obra é Deus. Reconheça que você tem pouca força, não tem problema. Isso é verdade. Deus não chamou você para ser um herói. Quando ele escolheu você, não é que ele estava procurando a melhor pessoa que estava disponível. Ele estava procurando aqueles que tinham a sensibilidade de reconhecer que tinham pouca força. E ele achou você. A única coisa que ele está pedindo é para você agarre-se a essa graça e não negue o meu nome. Eu vou ser um herói através de você. Eu vou fazer de você um pilar no templo de Deus. E eu vou escrever o meu nome em você, nesse pilar. E quando as pessoas olharem para você, eles vão perceber uma coisa. Eles vão perceber que você é a pessoa que Deus ama. Deus te ama. Eu amo essa carta à igreja de Filadélfia. Vamos terminar. Nós gostamos de terminar sempre declarando essa oração. Talvez você esteja assistindo e está pensando assim, eu não estou me agarrando ao nome de Deus e nem no nome de Jesus. You and I, we can never be good enough to be a child of God. Mas a única coisa que você precisa entender é que Jesus é o Filho de Deus e você pode vir a Jesus pela graça, pela fé, através da graça, pela fé.
てしか救われないとしたら、私はもうずっと Eu 昔 e から você, nós まあ nunca seremos 地獄に bom o 行きが決まっていた suficiente でしょう。 para sermos chamados de filhos de Deus. Carrying the name of Jesus everywhere I go. 私はどこに行ってもイエス様の名を Se eu fosse depender das minhas ações, das minhas boas ações, eu já estaria That I can no trust in inferno. the word of grace that wipes away all my sins. で、私のすべての罪をきれいに流 Mas す eu 恵みの言葉 eu に tenho ただただ orgulho 私 de は感謝していま carregar す。 o nome de Jesus aonde quer que eu ですので vá. 皆様が過去に何を行ったか、それは重要ではありません。 It doesn't matter how many mistakes you've made. どれだけ過ち eu を犯し sou た tão か、それは feliz 関係ありません。 It doesn't matter how eu good you were in posso school or confiar your no nome job. de Deus 学校 que や職場で que どれだけいい me 働きを limpa de したか、 todo それも関係あり pecado. ません。 All you have to recognize is that I am of little strength. Não interessa o que você fez no seu passado. 力がないということです。 And I need Jesus. Não interessa quantos erros você já cometeu no passado. イエス様なしでは私は失われたもの Não です。 interessa o quão bom você foi no seu trabalho, na こ escola. の祈りを一緒にお祈りしましょう。 And if you have not yet declared Jesus A as única coisa que Lord of você your life, precisa you can start this reconhecer é que relationship with Jesus você right now. もし tem pouca 自分の força 人生の主としてイエス様を告白 e precisa してない de 方がい Jesus. ましたら、今日このお祈りをして、 Sem Jesus, それを você é uma 今日から pessoa 始めることがで perdida. きます。 We're going to pray this first in English and then Japanese. Se você reconhece isso hoje, vamos fazer essa oração ぜ juntos. ひ皆様の口で祈っていただき、それを宣言して Se ください。 você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, através dessa oração você pode começar um relacionamento com Jesus hoje. Thank you for forgiving my Vamos sins. primeiro orar em inglês e depois em I japonês. believe in you and I will follow Abra you. sua boca, declare essas 愛する palavras. 父よ、私はイエスを主と告白します。私はあなたがイエスを死からよみがえらせた Deus de ことを amor, 信じます。 eu confesso 私の Jesus 罪 como を許 Senhor. してくださって Eu ありがとうご acredito ざい que ます。 você ressuscitou Jesus dentre os mortos. あなたを信じ Obrigado ま por す。 perdoar os meus pecados. Obrigado por sua graça. Eu acredito em você e eu quero te そうしま seguir. しょう。最後にお祈りします。 Father, thank you so much for everyone who's participating with us today. 天のお父様、今日一緒に礼拝に参加している一人一人に本当に感謝します。 Thank you for your grace that we just don't deserve. 私たちは受けるべきではないあなたの、恵みに感謝します。 Father, help us to hold tight Amém. to this Feche os message seus of olhos, eu vou grace orar that por you've given você. us. 私たちに与えて Obrigada, くだ Deus, さった por そのcada um de 恵みの nós メッセージ que está に私は participando desse 私たち culto を hoje. 続けることができますように助けてください。 And Father, let us Obrigada be por sua graça with que so nós much não joy. merecemos. Let us carry the name of Jesus everywhere we go. そして私たちは喜びを持ってイエス様の名をどこに行くにしても A agarrar-nos nessa mensagem de graça que o Senhor nos Father, let deu us hoje. take pride in having you as a father so that you will also take pride in having us as sons and daughters. Que possamos ser pessoas felizes que carreguem essa mensagem viva de Jesus onde quer que nós formos. イエス様の皆によってお祈りします。 Amen. アーメン。 Amen. We're going to go to one last song. Que A couple possamos ser songs, by the way. まあ orgulhosos 最後に2 e 曲 que o Senhor possa se orgulhar Actually, I'm not sure. de Hey, nós Mia, take it. Is também, there one or two songs? como seus filhos e filhas. One song. It's one あと song. 1曲です。 But if you'd like to contact us, please send us an email, ね、 info@positivechurch.com. 私たちと Em nome de Jesus nós つながっていきたいという方は oramos. ぜ Amém. ひこの info@pazchurch.com にメールを送ってください。 We have many small groups that meet in different languages, many of them on Zoom. So just, we'd love to connect you with a member of our family. 私たちのグループに多くのスモールグループがあります。で、Zoom で簡単につながることができますので、ぜひそれに参加してください。 Of course, we're primarily in Japan, but we have members of our church from many countries around the world. で、私たちは日本にいますけど、世界中の人々がそのファミリーグループに参加してくださっています。 So just send us an email, and we just love to embrace you into our family. ですので、ぜひここにメールを送ってください。そのファミリーグループに皆様を招待したいと思います。 All right, we're just going to worship the Lord with one more song. You ready? もう一曲心から賛美しましょう。準備ですか？ Let's worship. 賛美しましょう。
し